Pronto. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Hoje, segunda-feira, nossa segunda semana do mês. Essa semana é só em São Paulo. Sim, a gente vai ter um feriado na quarta-feira. Não vai afetar nossas aulas, mas espero que aí só para quem está em São Paulo, né? Para quem não tá, não conta, mas aproveitem muito bem o feriado. Esse mês a gente está trabalhando com repetições, porque é uma busca pela autonomia, tá? Eu faço essas repetições todas para que vocês sintam no corpo de vocês como cada uma desses movimentos, né? Porque a gente trabalhou semana passada com torções, essa semana vai ser com flexões. Então, como esses movimentos funcionam no corpo de vocês, em cada plano, qual funciona melhor, qual funciona pior, qual vocês querem adotar. Enfim, e assim a gente vai buscando uma autonomia maior. Tá bom? E para começar a nossa aula, vamos entoar o nosso mantra Saranava Vatu. Fiquem à vontade para entoar junto comigo ou apenas para ouvir. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadidamastu Mahavidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. E assim começamos a nossa aula de hoje. Então, como eu falei, essa semana ela vai ser dedicada a flexões. Quando eu falo flexões, eu não estou falando tipo flexões, fazer flexões, são flexões da coluna, tá? Como eu falei, a gente divide. Tem várias divisões, né? Mas uma divisão é por função dos asanas, e aí a gente divide eles por ação na coluna, e aí tem mais algumas categorias. Mas quando a gente pensa em ação na coluna, nós temos torções, flexões, lateralizações e extensões. A gente fez torções, essa semana flexões, e aí depois vamos fazer as outras duas. Flexões da coluna. Então, a gente tem várias, né, posturas no Hatha Yoga que envolvem flexão da coluna. Elas são muito boas para quê? Um dos benefícios, eu acho muito interessante, porque tem muito a ver com o que a gente estava trabalhando sobre a interiorização, que é de fato essa interiorização. Quando a gente flexiona a coluna, isso principalmente quando tem mais pessoas ao nosso lado, mas vamos dizer aqui também sozinhos. Se você não tiver com os olhos fechados, esse olhar ele é, né, levado lá para baixo normalmente quando a gente pensa na flexão da coluna. E aí, tudo aquilo que está em volta, sejam pessoas, seja um ambiente, tudo isso acaba desaparecendo. Então, essas flexões de coluna costumam ser muito indicadas quando a gente quer trabalhar com interiorização, tá? Então, vocês vão sentir que essas posturas ajudam bastante com a interiorização. Para além de muitas outras coisas, né, gente? Flexionar a coluna é muito bom. Algumas pessoas têm essa questão na coluna de ser muito travada e alguns movimentos não serem possíveis. E com o tempo a gente vai alongando e melhorando a nossa postura, trabalhando também com as flexões. Certo? Vamos começar a nossa aula de hoje sentados com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Tudo bem aí? Beleza. Ótimo. E aqui vamos tirar um tempo para perceber este corpo aqui agora. Vá se observando.
Vá fazendo aquele caminho do mais externo para o mais interno, ou se quiser chamar, como chamamos na tradição, do mais grosseiro para o mais sutil. E vai ouvindo tudo aquilo que o seu corpo tem a te dizer. Vai trazendo aquela listinha mental, onde você anota tudo que está sentindo. Vá percebendo como o seu corpo se mantém aqui, sentado, estável e com a coluna ereta. Quais são os grupos musculares que trabalham para manter o seu corpo aqui da forma como ele está? Estamos no plano médio e hoje nós vamos trabalhar as flexões da coluna no plano médio. Então, nós vamos começar a nossa prática com uma mobilização da coluna. Vocês podem levar as mãos nos joelhos. E aí, nós vamos começar a movimentar a coluna lá para o lado direito, lá para o lado esquerdo. Isso, focando bastante nesse movimento da coluna para um lado e para o outro. Até que esse movimento vai se transformar num círculo. Para frente, para o lado, para trás, para o lado. Vai mobilizando essa coluna, sentindo essa. E vamos trocar o lado que estávamos girando. Vamos cessando este movimento, parando no centro. Vamos aproveitar que estamos falando de coluna e vamos mobilizar também a parte da cervical. Essa mobilização é um pouquinho diferente, tá? A gente vai trabalhar com alongamento de cervical. Se for muito forte, você diminui um pouquinho a amplitude, tá? Mas é bem simples. Primeiro, nós vamos virar a nossa cabeça lá para a direita, olhando para a direita. Só a cabeça. Ótimo. Daqui, nós vamos levar o nosso queixo lá para baixo, como se quiséssemos tocar o queixo no peito. Ótimo. Sempre tomando cuidado para não subir os ombros. Retornamos e voltamos a cabeça lá no centro. Ótimo, esse lado bem forte de cervical, bem bom. E vamos fazer para o lado esquerdo agora. Levamos a cabeça lá para o lado esquerdo. Descemos o queixo como se quiséssemos tocá-lo no peito, exato. Tomando cuidado para não subir os ombros.
Retorne e volte a cabeça lá para o centro. E para finalizar, vamos fazer o movimento para cima e para baixo. Então, primeiro levar o queixo apontando lá para o teto, sem comprimir demais as vértebras cervicais. Então, não largue a sua cabeça lá atrás. Retornamos. E agora, depois de retornar para o centro, perdão, nós vamos levar o queixo lá no peito, como Índia Bandharabandha. Retornamos para o centro. Observe um pouquinho como ficou essa região cervical. Então, vamos seguir com uma mobilização agora de ombros. Vamos levar as palmas das mãos sobre os ombros. Ótimo. Então, vamos começar a girar os ombros primeiro para frente. Leve bem os cotovelos para frente. Bem. Isso, movimento bem amplo. Tá sentindo toda a capacidade do seu ombro. Então, vamos girar para o outro lado. Para trás. E vamos cessando este movimento, soltando os braços. Pode apoiar aqui lá no joelho. Se observe apenas um pouquinho. Faremos a nossa primeira flexão da aula, nosso primeiro asana de flexão. Yoga Mudra, e para que ele seja Yoga Mudra, nós vamos usar os pontos de pressão que eu ensinei para vocês. Se você não faz Lotus, apoia lá nos ossinhos e as mãos caem para dentro. Se você faz Lotus, vá lá e faça. Vamos usar Mula Bandha. Então, nós vamos inspirar, expirar, ativar Mula Bandha, que é a contração dos esfíncteres anais, e levar a testa em direção ao chão. Uma grande flexão da coluna. Você vai segurar Mula Bandha pelo tempo que for possível. Se Mula Bandha desfizer e você ainda estiver aí em Yoga Mudra, tudo bem, não tem problema. Permaneça na postura. Retornamos devagar, a cabeça última aqui, sobe. Agora sim pode liberar o Mula Bandha, se ele ainda está ativado, pode soltar os braços, se observe. Vamos seguir para
Badrasana, postura auspiciosa, unindo as plantas dos pés e trazendo eles o mais próximo possível e confortável da virilha. Sendo confortável. E aí nós vamos segurar nos pés. E esse apoio nos pés nos ajuda a manter a coluna ereta. A cada inspiração, crescemos. É como se houvesse um fiozinho em cima da cabeça que nos puxasse lá para cima. E a cada expiração, queremos levar os joelhos para mais próximo do chão. Muito bom. Vamos para a parte da flexão da coluna em Badrasana. Vamos afastar esses pés ainda unidos, mais ou menos do tamanho do seu tronco. É difícil, né, de imaginar, mas mais ou menos. Porque a ideia agora é que a gente leve a testa em direção aos pés. Então, inspire. Na expiração, faça a flexão da coluna, vá até o seu limite confortável. Ótimo. Se quiser apoiar alguma almofada, bloquinho, pode ficar à vontade, mas se não, pode ficar aí. Onde chegou, relaxando bem a coluna, o pescoço. Retornamos devagar, a cabeça sobe. Pode flexionar as pernas, cruzar as pernas por um instante, apenas para você se observar, se observe. Veja se faz algum sentido essa questão da interiorização quando você flexiona a coluna. Para mim é muito claro. Inclusive, o ambiente fica mais escuro, né? Porque a gente leva o rosto próximo ao chão. Outra coisa muito importante da gente notar, quando trabalhamos com flexão de coluna, vocês devem ter notado, principalmente agora em Badrasana, quando a gente trabalha essas flexões de coluna, a gente trabalha alongamento de posteriores de membros inferiores. E aí vai depender bastante, né, da postura. Em Yoga Mudra menos, agora em Badrasana mais. E agora nós vamos fazer um aqui ainda mais e vamos seguir por algumas outras. Antes de entrarmos em Dandasana, para seguirmos para aquelas, né, que a gente já conhece legal, Janu Shirshasana e Paschimottanasana, vamos abrir as nossas pernas, as pernas estendidas, e nós abrimos elas lateralmente, na largura que for, tá? Se você abre um pouquinho, maravilha. Se você consegue abrir um espacate, maravilha também. E aí nós vamos primeiro apoiar lá atrás, de fato, assim mesmo. Isso ajuda a manter bem, né, o alinhamento da coluna. E agora o desafio, porque realmente é um desafio, tá? Porque a gente aqui já sentados já podemos sentir todo um alongamento da parte de dentro da coxa. A nossa ideia é novamente buscar o chão, levar a testa em direção ao chão.
Vamos usar primeiro o apoio das mãos. Se chegar em algum momento que sente que já pode flexionar a coluna, pode soltar, levar os braços à frente e ir cada vez mais próximo do chão. Cuidado! O alongamento aqui é muito intenso. Vai devagar, não tenta se jogar no chão porque pode machucar. Relaxa quando chegar no limite confortável. Eu mesma, este alongamento para mim é muito complexo. Retornamos devagar. Pode juntar as pernas. E vamos nos observar em Dandasana, no bastão. Agora com as pernas estendidas, mas unidas. Se precisar, pode flexionar um pouquinho os joelhos. E neste momento de observação, pode se apoiar lá atrás, nas mãos. Perceba. Este é um alongamento bem intenso que a gente trabalhou. O efeito perdura por bastante tempo. E agora sim, vamos entrar de fato em Dandasana, soltando aquele apoio lá de trás. Se quiser, eu gosto muito de puxar os glúteos lá para trás, porque assim os isquios tocam melhor o chão. Se observe aqui. E nós vamos começar com Janu Shirshasana, que é a postura da cabeça no joelho, claramente uma flexão de coluna. Vamos começar flexionando o joelho direito e levando o nosso pé direito lá na coxa esquerda, levando o joelho direito no chão. Ótimo. Os braços vão subir pela frente do corpo, paralelos, e vamos buscar o nosso pé esquerdo. Caso você não alcance o pé, não tem problema algum, você pode segurar na perna e você também pode sempre flexionar o joelho aqui, não tem problema. A única coisa que não pode é o pé cair totalmente lá para fora. Chegou no limite confortável, relaxa bem as costas, relaxa bem a cabeça e permaneça. Retornamos devagar, a cabeça é o último que sobe. Voltamos à posição inicial, Dandasana, estendendo a perna direita. E vamos fazer Janu Shirshasana do outro lado. Então, flexionamos o joelho esquerdo, levamos planta do pé esquerdo na coxa direita, joelho esquerdo no chão. Lembre-se que o seu pezinho direito aponta para você, braços sobem pela frente do corpo, buscamos o pé direito. Chegou no limite confortável, relaxa as costas, relaxa a cabeça, relaxa o pescoço. E aí, permanece pelos todos.
Retornamos devagar a cabeça e sobe. Voltamos para a Dandasana. Pode apoiar lá no chão agora. As mãos. E observe por alguns instantes. Então, vamos fazer Paschimottanasana, que é a postura da pinça. Voltamos para a Dandasana, se posicione bem em Dandasana. Suas pernas não precisam estar encostando, tá? Pode haver uma pequena distância entre elas. Não muito, mas um pouquinho bem. Os braços se elevam pela frente do corpo paralelamente. E vamos buscar agora os dois pés. Flexionando bem a coluna, pescoço. Você pode flexionar os joelhos. Onde você chegar está ótimo. Chegou no limite confortável, pare e relaxe. Retornamos devagar. Muito bom. Vamos aproveitar para entrar já no gato. Então, 4 apoios. Vá devagarinho, vá se posicionando, colocando as mãos bem embaixo dos ombros, joelhos bem embaixo. Lá no quadril. Porque aqui é o lugar onde nós vamos fazer a nossa última flexão das costas, né? Nesse plano médio. Vamos começar apenas seguindo o movimento da coluna com a respiração. Então, inspirando, abrindo o peito, olhando lá para frente. Expirando, formando um seco na coluna, olhando lá para o umbigo. Vá seguindo a sua respiração. Aqui a gente trabalha também com uma extensão e uma flexão da coluna, mas aqui não estamos trabalhando em asana. Pronto? Quando formos fazer a próxima expiração, vamos ativar as pontas dos pés lá no chão. Tá? E vamos levar o quadril lá para cima, entrando em Adho Mukha, o cachorro olhando para baixo. Então, nós vamos, de fato, ativar os pés, tirar os joelhos do chão e levar o quadril lá para cima. Ótimo. Pode manter os joelhos flexionados. O importante é como a coluna está aqui posicionada. Vamos tentar não arredondar a coluna, mas sim deixar ela reta. A cabeça segue a linha. Os braços, aos poucos, se você quiser, pode ir sim, estendendo esses joelhos, mas sem perder a coluna.
Retornamos lá para o gato, levando os joelhos do chão. E vamos descansar lá em Balasana na semente. Isso, leve o peso todo lá para trás. Descanse a cabeça no chão. Se observe durante essa. Então, vamos escorregar com o corpo lá na frente para deitarmos em decúbito ventral de bruços. Isso. Ótimo. Você sempre pode fazer uma prancha, pode voltar com os joelhos no chão, enfim, fica à vontade. Eu vou só puxar meu tapetinho mais para dentro. Muito bom. Pode descansar a cabeça aí nas mãos. Vamos fazer o Dhangasana, a postura da cobra, que é uma extensão de coluna. Como fizemos várias flexões de coluna, é sempre bom a gente fazer essas posturas complementares. Então, nós vamos levar as mãos lá ao lado das últimas costelas, apoiando elas no chão, os dedos apontando para frente, cotovelos apontando lá para cima. Essas mãos servem apenas para te auxiliar a juntar as escápulas e não para te apoiar. Pernas bem unidas e estendidas. Apoie queixo ou testa no chão. Começamos tirando a cabeça do chão, olhando lá para frente. E aí sim, vamos começar a unir essas escápulas, tirando o peito do chão, olhando lá para cima. Retornamos devagar. E nós vamos descansar em Makarasana, o crocodilo. Então, as mãos vão lá à frente e você apoia a testa nas mãos. As pernas se separam mais ou menos na largura dos tapetinhos. E aí os pés caem para fora. Crocodilo. Isso. Descansamos aqui no crocodilo. E observe. Seguimos para a variação de Salamba Bhujangasana, a esfinge, que é a criança assistindo TV, vocês se lembram? Vamos unir as nossas pernas novamente, elas se mantêm estendidas. E agora, pessoal, nós vamos apoiar os cotovelos no chão, unindo bem os antebraços lá para cima. Isso, faz um apoio para a sua cabeça. Exato. O cotovelo não precisa ficar embaixo do ombro, pode ficar mais à frente, isso traz mais conforto. Isso, muito bom. Apoia bem no queixo. E aqui estamos com uma criança assistindo televisão. Sentindo bem as costas afundando, principalmente a região lombar.
Desfazemos a postura, voltando a descansar a cabeça sobre as mãos. Então, nós vamos girar até ficarmos de barriga para cima, deitados em decúbito dorsal. Eu giro de lado para poder enxergar vocês. Ficamos aqui com as plantas dos pés apoiadas no chão, joelhos apontando lá para cima. Se perceba. Perceba o contato da sua lombar com o chão. Bom. Nós vamos fazer, pessoal, uma invertida levíssima, 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 mas vocês já sabem, se você é uma pessoa com sérios problemas de pressão, sérios problemas cardiorrespiratórios, se tem problemas na coluna muito sérios, se tem problemas cervicais muito sérios, se está gestante, se comeu há pouco tempo, enfim, não faça, né? Mas, para todas essas pessoas que têm todas essas questões, querem fazer aula, é sempre importante avisar, né? Antes, converse comigo que eu vou direcionar melhor. Nós vamos fazer Setu Bandhasana ou Setu Bandha Sarvangasana, é a mesma postura. É a meia ponte ou a ponte amarrada. Traga bem os pés mais próximos dos glúteos, isso. Aí tá ótimo, perfeito. O que nós vamos fazer? Apoiar as mãos, ótimo, lá no chão, braços ao longo do corpo. Vamos usar a força das coxas, do abdômen e dos glúteos para tirar quadril do chão. E também uma parte da coluna. E aqui permanecemos usando toda a força dos glúteos, toda a força das nossas coxas e também o nosso abdômen para não hiperestendermos a lombar. Retornamos devagar, levando vértebra por vértebra no chão. Isso, apoiando bem a lombar, sentindo bem a lombar no chão. Se observa por instantes. E nós vamos finalizar a nossa sequência de asanas com Pavana, Muktasana, postura de liberação de gases. Opa, que a câmera deu um zoom aqui em mim. Mas vocês já conhecem muito bem essa postura. Vamos trazer ambas as pernas flexionadas próximas ao tronco. Abraçamos elas pela frente dos joelhos. Existe um certo vigor nesse puxar das pernas, mas os ombros estão relaxados. Se quiser fazer um balancinho, que é uma massagem lombar, fique à vontade para fazer ou não. Aos poucos, acessando esse movimento. E vamos completar a postura, levando a testa em direção aos joelhos, colando o queixo no peito.
Volte primeiro a cabeça ao chão, depois os pés. Então as pernas derretem lá no chão, você pode estender elas lá no chão. Pode separar elas mais ou menos na largura do tapetinho. Braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Abrimos um espacinho nas axilas. Entrando em Shavasana, postura do morto, vai fazer o nosso relaxamento. Caso seja desconfortável relaxar em Shavasana, você pode fazer as adaptações necessárias. Flexionando os joelhos, usando algumas almofadas, cobertores ou até mesmo se deitando de uma outra forma que seja mais confortável. A primeira coisa a se fazer aqui é se observar. Como você se observou lá no comecinho da nossa aula. De fora para dentro. Vá novamente sorrindo. Novamente fazendo uma listinha mental sobre o que o seu corpo está sentindo. Se perceba. E após fazer esta minuciosa observação de si mesmo, você vai permitindo que o seu corpo se entregue cada vez mais ao chão. Vai permitindo que o relaxamento tome conta do seu corpo. Começando lá pelos dedos dos pés. Subindo pelos pés, passando pelos tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, virilhas, glúteos, até alcançar o início da curva lombar, o abdômen, ir subindo pela caixa torácica, alcançando parte alta das costas, peito, clavículas, escápulas e ombros. O relaxamento segue, descendo pelos braços, passando pelos cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e cada um dos dedos das mãos. E você permite que ele suba pelo pescoço, passando pela garganta, pela curva cervical, alcançando a cabeça, relaxando a sua testa, deixando a brisa, relaxando as sobrancelhas, a ponto delas quererem cair lá para as têmporas. Relaxando as pálpebras, fazendo com que elas se toquem com suavidade. Relaxando o maxilar,
estralando os dentes, relaxando a língua dentro da boca e até mesmo abrindo os lábios. E agora sim, todo o seu corpo está relaxado, entregue ao chão. Você não precisa fazer mais nada, não precisa controlar mais nada. Apenas deixe que a sua mente se cure por este corpo entregue ao chão. Aos poucos, vá adotando respirações mais profundas e lentas. Comece a fazer os movimentos que o seu corpo te pede. Pode se espreguiçar, pode bocejar. Vá fazendo tudo que ele te pede, até que você se coloque sentado, com as pernas cruzadas, a coluna ereta e os olhos fechados. Se observe agora. Depois de ter passado por toda uma sequência de prática de asanas e depois o relaxamento, observe principalmente a sua respiração. Veja se ela está mais agitada, se ela está mais calma. Vai percebendo. Aos poucos, então, você começa a
controlar essa respiração, deixando que o tempo de expiração se dilate ainda mais e chegue ao dobro do tempo de inspiração. Então, você vai começar a acrescentar entre a inspiração e a expiração, neste momento em que você está com o peito cheio de ar, um bacá, a pausa respiratória. A pausa pode ter o tamanho da sua inspiração, o tamanho da sua expiração, ou então até o dobro da sua expiração. Vai depender da sua capacidade respiratória e do seu costume com pausas. Você vai acrescentar durante Kumbhaka Jalandharabandha. Então, na hora que for fazer a pausa, vai fechar as narinas e vai levar o queixo no peito. E, para expirar, vai expirar em Jalandhara. Vai apenas soltar as narinas e expirar com o queixo no peito. Depois retorna para inspirar sem estar em Jalandhara. Então, a parte de pausa respiratória e a parte de expiração será feita em Jalandhara e a inspiração será feita normalmente, sem nenhum banda. A este pranayama temos o nome de Murcha.
Após a próxima respiração, deixe a respiração livre. Mantenha os olhos fechados. Observe como está a sua respiração agora. Você vai contar 7 respirações sem manipular elas. Para sentir e contar 7 respirações 3 vezes. Então, conte 7, mais 7, mais 7. Respirações completas. Caso você se perca, você volta a contar primeiro. Depois que tiver contado as últimas respirações, se você quiser, você pode permanecer neste estado meditativo. Se não, fique à vontade para voltar para ele depois. Você pode praticar essa meditação quantas vezes você quiser pelo dia, por quanto tempo for necessário. É isso, namastê, muito obrigada pela aula de hoje. Seguimos amanhã com a questão das flexões de coluna. Amanhã creio que seja flexões de coluna no plano baixo, mas amanhã teremos certeza. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais, gente.